Abra a palavra no livro de Isaías, no seu capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Nós leremos a partir do versículo 8. Isaías 55, versículo 8. Amém? Bora? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual o enviei. Vocês sairão com júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Feche seus olhos, Pai amado, Pai querido. Já te ouvimos em meio aos louvores, já te sentimos no momento da gratidão, já tivemos uma porção incrível da sua presença nessa noite, e o que nós queremos pedir é que o Senhor se assente à mesa conosco, que nós possamos agora compartilhar essa palavra que produziu muita esperança, uma chama muito forte no meu coração, uma certeza de que todas as promessas que o Senhor tem para nós vai se cumprir. Por isso nós queremos nessa noite declarar mentes cativas ao Senhor, corações como a boa terra, que a semente caia e produza frutos. Nós queremos anular agora qualquer tipo de distração, qualquer acusação, tudo aquilo que seja capaz de nos fazer não absorver a sua palavra. Nós estamos totalmente abertos ao teu agir, nós estamos totalmente disponíveis ao teu manifestar. Faça segundo a tua vontade nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, se eu te perguntar se você deseja viver tudo aquilo que Deus tem para você, se eu te perguntar se você gostaria de experimentar os pensamentos dos céus sobre a sua vida, eu tenho certeza que a grande maioria, se não todos que estão aqui nessa noite, diriam sim. Todos nós, de alguma forma, gostaríamos de viver tudo que Deus tem para nós. Todos nós, em algum momento, ouvimos alguma palavra, ouvimos alguma mensagem e o nosso coração se encheu de esperança. Nós saímos do ambiente cheios de certeza, cheios de vontade de viver o que Deus liberou. Só que, na verdade, a gente percebe que a vida foi passando, que as coisas foram acontecendo e muitas vezes nós não experimentamos muitas promessas que Deus fez sobre as nossas vidas. Eu lembro que quando eu era jovem, eu recebi uma palavra de um pastor e eu sabia que esse pastor, ele tinha o dom de fazer revelações, que Deus usava ele nessa área. E ele falou algo muito específico para mim. Ele falou que em um determinado tempo, com uma certa idade, eu iria fazer algo. Eu ainda era novo, eu ainda era moço, só que a vida foi passando. As escolhas não foram permitindo que aquilo que Deus tinha prometido acontecesse, e o tempo passou, e eu sei que eu não vivi aquilo que Deus tinha. Por quê? Porque eu não me preparei para aquilo que Deus queria. Porque, irmãos, a promessa que Deus tem para as nossas vidas, ela é real. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, o que nós temos que pensar é se nós estamos nos preparando para que seja possível que Deus faça através de nós. Porque não vai ser uma escolha aleatória. Não vai simplesmente acontecer como um passe de mágica. Igual muitas vezes nós ouvimos por aí, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer, que Ele vai realizar. A promessa, ela é real se nós acreditarmos o suficiente para nos prepararmos para que ela seja possível. Eu já contei aqui diversas vezes que quando o nosso pastorzão, ele assumiu interinamente aqui a igreja, ele me fez uma ligação e nós conversamos e ele falou assim: Glautinho, eu sei que Deus tem algo para você, eu sei que Ele quer te usar, eu queria te falar uma coisa, se prepara, vai chegar um tempo que Deus vai te dar uma oportunidade, e quando essa oportunidade chegar, você tem que estar preparado,
Eu falei, amém, mano, vou me preparar. Isso era janeiro. Só que passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Em novembro, a gente teve um tempo de oração aqui embaixo. Antigamente era o Templo B. E o pastorzão veio para mim e falou assim, mano, eu estou vendo o que Deus está fazendo na sua vida. Eu estou vendo o que Ele quer para você. Cara, se prepara, estuda, porque vai chegar um momento que você vai ter uma oportunidade. Eu virei para ele e falei, mano, lembra quando você falou lá em janeiro? Lembra da primeira vez que você falou, eu estou há 10 meses me preparando. Ele olhou para mim e falou, então tá bom, hoje você vai trazer uma mensagem. E ali começou uma trajetória de uma vida de poder ministrar ao Senhor. A grande verdade é que muitas vezes nós recebemos a informação, nós ouvimos o que os céus querem, mas nós nós continuamos no mesmo lugar. Nós nos mantemos com as mesmas atitudes, com as mesmas posturas, fazendo tudo do mesmo jeito. Nós não queremos sair dessa zona de conforto, nós não queremos mergulhar em um novo tempo para que a promessa venha e se torne real, mesmo sendo Deus que prometeu. Então o que fazer? Se é real, se eu posso viver o que Deus quer, o que eu tenho que fazer então? Você acredita que o que Deus tem para você é real? Você acredita que as promessas podem se cumprir? O que fazer então? Porque eu acredito que muitas vezes você ouviu mensagens e se questionou. Caramba, isso não vai acontecer. Já foi o tempo. Um dia, um tempo seria até possível, mas hoje não tem como. Pô, olha onde eu estou. Olha o que eu fiz. Olha as escolhas que eu tive. Isso não é real. Muitas vezes eu me senti assim, irmãos. Só que só é possível a gente viver as promessas boas, agradáveis e perfeitas de Deus se nós tivermos uma metanoia, se nós tivermos uma transformação de mente. Aquilo que Paulo diz lá em Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a vontade boa, perfeita e agradável. Se você perceber, tem um detalhe muito interessante nesse versículo, porque muitas vezes nós falamos e lemos ele de uma forma automática e a gente vai entender assim, transformai o mundo pela renovação do vosso entendimento. Só que não é, é transformai-vos. Transformem o seu mundo, transforme a sua mente. As maiores batalhas que nós vivemos são travadas no campo da mente. O campo da mente, ele enfrenta batalhas terríveis. Você que é um pouco mais antigo, você que viveu algumas gerações atrás e via aqueles desenhos, você com certeza vai lembrar de vários desenhos animados onde tinha o anjinho e o demoninho, um te dando uma sugestão e o outro te dando outra sugestão. E ali você via o personagem vivendo aquela guerra do que fazer, para onde ir. Paulo vai dizer em Romanos 7 que a vontade que nós queremos fazer, essa nós não conseguimos, mas aquilo que nós não queremos, isso nós fazemos com muita facilidade. Aí ele continua, isso, se eu não faço o que eu quero, não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Ele ali fala algo que é muito interessante. Todos nós temos uma raiz pecaminosa, todos nós temos de alguma forma um desejo carnal que tenta nos levar para longe da vontade de Deus, que tenta nos absorver para esse lugar aonde tudo aquilo que Deus tem para mim não se torna real, porque eu sou escravo, porque eu não consigo vencer as minhas debilidades. Só que é necessário nós transformarmos o mundo. E como nós vamos fazer isso? Em um tempo onde nós estamos absorvendo tanto lixo cultural. Como nós viveremos isso em um tempo onde estão tentando desconstruir tantas bases que nos sustentaram até agora? Como isso, se estamos vivendo um tempo onde parece que tudo é abstrato,
aonde a vontade de algumas pessoas, ela sobrepõe a maioria, porque você não pode, porque existe o politicamente correto, porque você tem que, de alguma forma, não compactuar, mas também não achar errado o que estão fazendo. Desde a criação do mundo, pecado é pecado, e quando chegar no Apocalipse, pecado vai continuar sendo pecado, e a igreja vai lutar veementemente contra isso. Porque se eles tentam dizer para nós o que é certo ou é errado, a nossa base vai ser a palavra, e nós vamos extrair essa verdade dela. Não é do que nós consumimos diariamente numa televisão. Não é através de narrativas que tentam de todas as formas nos confundir, tentam de todas as formas nos impor opiniões, tentam de todas as formas nos botar dentro de uma caixa, aonde nós perdemos ali o direito de pensar. A igreja nunca vai aceitar isso. A igreja nunca vai se amoldar ao padrão desse mundo, porque quem nos guia é Jesus Cristo. Eles podem até tentar nos desconstruir, eles podem até tentar dizer que o que nós fazemos é errado, mas eles vão ter que se calar quando o reflexo da glória de Deus se manifestar através de nós, quando as pessoas forem transformadas pelo amor que nós pregamos, quando as pessoas forem impactadas pela graça que é derramada através do Espírito. A igreja do Senhor, ela é inabalável. Existem duas igrejas, irmãos. A igreja física, que é o templo, aonde a gente vem, aonde a gente se junta, aonde a gente ora. Mas existe a igreja espiritual. Essa igreja é inabalável. Essa igreja já enfrentou perseguições. Essa igreja, ela já enfrentou a crucificação. Essa igreja já viu os seus discípulos sendo jogados em covas e comidos por leões. Essa igreja já viu homens e mulheres comuns, crianças, preferirem perder a vida do que negar esse Jesus. Essa igreja já desejou a morte do que uma vida sem Cristo. Contra essa igreja não existe encantamento. Essa é a igreja espiritual. Essa é a igreja que está além dos nossos olhos, que vive a vontade de Deus, que se transforma, que se renova, que está no mundo, mas não se amolda a esse mundo. Essa é a igreja que é sal, e essa é a igreja que é luz. E quando a luz brilha, irmão, não há o que possa contê-la. Se nós transformarmos a nossa mente, nós vamos viver tudo que Deus tem para nós. Só que, quando a gente transforma a mente, nós percebemos que aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós sonhamos, muitas vezes, perde a importância. É como aconteceu ali com Pedro, Tiago e João pescando. E tiveram a maior pesca da vida deles. Eles chegaram no ápice da pesca. Eles chegaram no momento que eles mais desejavam, que era encher as suas redes com grandes peixes. Mas naquele momento, eles olharam para um homem que até então ninguém conhecia. Eles olharam para um homem que a palavra vai dizer que não tinha uma feição atraente, e eles largaram tudo e entenderam que seguir aquele homem era muito mais importante do que tudo que eles conquistaram, do que tudo que eles viveram, do que suas próprias famílias. Esse é o momento que eu vivo a vontade boa, perfeita e agradável. Quando eu me desprendo de mim, quando eu me crucifico e resolvo viver a vontade de Deus. Mas como isso vai ser real? Porque, teoricamente, é muito fácil. Como que eu vou trazer isso para a realidade? O rei Davi, em Salmos 1, vai dizer: bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, que não se assenta, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes
tem o quê? Prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, no tempo certo vai dar os seus frutos, as suas folhas nunca murcharão. Os ímpios não são assim, são como palha que o vento há de espalhar. A única possibilidade de nós vivermos essa realidade é nós enchermos as nossas mentes com a palavra que vem da boca de Deus, com essa verdade que nos permite mergulhar naquilo que Deus quer. Porque, irmãos, entenda uma coisa: quando você lê a Bíblia, não é você que está lendo ela, é ela que está te lendo, é ela que está massificando essas verdades na sua mente, no seu coração. Só que muitas vezes nós preferimos conselhos dos ímpios. Eu, quando cheguei aqui, eu fui ali embaixo e eu encontrei um professor meu, Luciano. Eu lembro que quando eu comecei a fazer a faculdade, no primeiro semestre, um outro professor mandou eu sentar. Eu apresentando um trabalho, ele virou e falou assim: você não serve para isso, senta. E eu me recolhi a minha insignificância e sentei. Imagina, primeiro período da faculdade, envergonhado. E aquela palavra, ela podia ter um efeito de destruir tudo que Deus tinha para mim, de me mostrar uma realidade que, mesmo não sendo verdade, poderia inviabilizar muitas coisas na minha vida. E durante um tempo isso me machucou muito. Só que quando eu recebi aquilo, eu resolvi não acreditar. Eu resolvi transformar a minha mente. Por quê? Porque desde novo eu ouço aquilo que Deus ia fazer na minha vida. Então, entre acreditar naquilo que aquele homem está fazendo e acreditar naquilo que Deus tinha falado, eu preferi acreditar no que Deus tinha falado. E o tempo foi vindo, os semestres foram passando, até que um dia eu ouvi a primeira aula de Luciano. E quando eu vi o cara falando, eu falei: cara, eu quero falar igual ele. Ele dava aula de zoologia e ele passeava naquelas doideiras zoológicas. Mas ele nunca fumou maconha não, gente. Ele era um cara bom. Ele passeava naquelas doideiras e eu ia viajando junto. Eu falei: cara, é isso. E eu nunca falei para ele. Até que um dia eu apresentei um trabalho e ele pegou a caneta e botou na mesa e falou assim: para você, eu tiro a caneta. Até hoje eu não sei o que é isso, mas marcou minha vida. Eu acredito que seja uma coisa muito boa. Luciano, se for, depois você me explica aí. Então, acredite no que Deus tem para você, cara. Quem que você está ouvindo? Quem que você tem permitido te dar conselhos? Quem tem apontado destinos para você? Eu acredito muito no poder da mentoria. Eu acredito muito no poder de nos transformarmos um pouco das pessoas que estão ao nosso redor. Eu acredito muito que quando nós temos alguém para nos esticar, para nos quebrar, essa pessoa obrigatoriamente nos faz crescer. Essa pessoa obrigatoriamente alarga as nossas tendas. Irmãos, como é bom poder confiar em alguém e abrir seu coração. Só que você tem que saber quem que você está dando acesso a isso aqui que você tem de tão importante. Eu já vi muitas pessoas talentosíssimas que poderiam viver coisas incríveis em Deus, mas não se permitiram ser discipulados, mas preferiram ouvir pessoas que nunca viveram aquela situação, que nunca experimentaram estar nesse lugar, e ao invés de ouvir pessoas que já estiveram, preferiram ouvir outras pessoas. E eu nunca vi uma pessoa que pega esse caminho, experimentar tudo que Deus tem, experimentar essas promessas. Ande com quem já trilhou o caminho que você está passando hoje. Esqueça o caminho dos pecadores, esqueça o que todo mundo faz, esqueça os caminhos mais fáceis. Escolha caminhar por meio aos princípios, escolha a caminhar em meio às revelações. Há um tempo atrás eu conversei com um pastor que ele tinha recebido uma visão muito clara de Deus sobre aquilo que ele tinha que fazer.
E aquilo encheu aquele coração de esperança, encheu aquele coração de expectativa. Só que um dia ele sentou com alguns irmãos e ele compartilhou o que Deus mostrou. E irmãos que não tiveram a mesma visão que ele começaram a falar: calma aí, não pode ser assim. Para você fazer isso, você tem que fazer isso, isso, isso. Para você ir para esse lugar, antes você vai ter que fazer, não vai ser assim. Cara, muitas vezes a gente faz igual Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e a gente quer levar. A gente quer que algumas pessoas venham com a gente para a gente ter o conforto da segurança. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a não dividir a mesa, que é um lugar tão importante para o judeu, com qualquer pessoa. Aprenda a colocar pessoas que compartilham daquilo que Deus revelou para você nessa mesa. Você sabia que o judeu não coloca qualquer pessoa na mesa? Porque mesa é um lugar de intimidade. Mesa é um lugar de compartilhar sentimentos com quem a gente ama. Só que a gente não, a gente coloca todo mundo, fala para todo mundo, a gente senta com os escarnecedores, com aqueles que zombam da verdade, e a gente fica muito confortável ouvindo tudo que eles estão falando, quando na verdade essas conversas não vão acrescentar nada na nossa vida, e não vão acrescentar nada para o destino que está sendo proposto para nós. Cara, Deus tem coisas grandiosas para fazer através de nossas vidas, é só a gente permitir, é só a gente obedecer, é só a gente realmente mergulhar. Deus é muito bom. Aleluia. A palavra vai dizer, existe um ditado que vai dizer que nós somos a média das pessoas que nós andamos. Mas se a gente perceber, Jesus transformou todas as pessoas que andaram do lado dele. Jesus, por onde passava, ele transformava, decretos de morte se transformavam em vida, decretos de esterilidade se transformavam em novas gerações. Nós precisamos andar com ele, nós precisamos entender que ele tem tudo aquilo que a gente precisa, que nele tem toda a suficiência de vida. Os judeus, eles não sentavam realmente com qualquer pessoa. Os judeus, eles só se abriam para aqueles que realmente eles viam a possibilidade de compartilhar coração. Compartilhe o seu coração com Jesus. Compartilhe o seu coração com pessoas que vão realmente te impulsionar a não se conformar com esse mundo, a não seguir esse padrão, porque nós temos muita facilidade de nos conformar com o que está acontecendo. E aquele texto que nós lemos, Isaías 55, é uma mensagem para um povo que estava muito conformado com o que estava vivendo. Israel estava cativo da Babilônia. Israel era escravo. E alguns estudos vão dizer que se nós repetirmos as mesmas ações num prazo de 15 a 20 dias, nós vamos começar a fazer isso automaticamente, porque começa a se tornar normal. E mesmo com uma promessa de liberdade, mesmo com uma promessa que depois de 70 anos eles seriam resgatados desse cativeiro, aquele povo já tinha se adaptado àquela situação. Aquele povo já tinha aceitado aquela realidade. Eles perderam realmente o desejo de viver uma vida em liberdade. Eles pararam de olhar para aquele que poderia transformar a vida deles. Então, através do profeta Isaías, Deus diz: vocês que têm fome, venham. Vocês que têm sede, venham, bebam, é de graça. Perceba que até aquele momento eles eram escravos. Até aquele momento eles trabalhavam para comer, eles trabalhavam para beber, eles tinham que conquistar. Então, na visão deles, tudo o que vinha até eles era fruto do seu trabalho. E a graça se revela de uma forma muito poderosa, fazendo um convite muito especial. Vocês que têm sede, vocês que têm fome, venham. Comam, bebam, é de graça. Não precisam de dinheiro. Vocês estão gastando tempo com coisas que passam. Mas o que eu tenho para oferecer para vocês é muito maior.
O que eu tenho para entregar na mão de vocês é algo que transcende a nossa mente limitada. E imagina aquele povo recebendo isso. Um povo, como eu falei, escravo, que comia na hora certa, ia trabalhar, porque a gente vai ver através da vida do profeta Jeremias, Deus falando, olha, vocês vão ficar no cativeiro durante 70 anos. Aí, vocês se deem em casamento, vocês casem, vocês construam, vocês plantem, vocês vão colher. Vivam a vida de vocês. Então, existiam pessoas naquele lugar que nunca tinham experimentado a liberdade, que nunca tinham sido livres realmente, que só conheceram o cativeiro. E aquela mente, ela precisava ser transformada. Por isso, eles são convidados. Só que existe o pão, irmãos, que a gente come e que sacia a nossa fome provisoriamente. E se a gente pegar a realidade do povo de Israel, eles se alimentavam daquilo que Deus tinha provisoriamente. Eles se alimentavam durante um tempo, prosperavam, enriqueciam, esqueciam do Senhor. O Senhor entregava eles nas mãos dos seus algozes. Eles iam para cativeiro, depois eles começavam a clamar. Existia um ciclo que Deus queria quebrar. Porque muitas vezes, para nos tirar de um lugar de escravidão, Deus primeiro vai querer quebrar ciclos na nossa vida. Nós vamos ter que entregar a Ele a nossa vida por inteiro, para que seja possível, antes dele nos libertar de algumas coisas, ele quebrar ciclos que nós repetimos todos os dias. Ele destruir coisas que realmente têm nos mantido aprisionados, mesmo depois dele ter nos liberto das prisões. Lá em João 6, a gente vai ver o relato da pesca maravilhosa. Jesus multiplica pão, Jesus multiplica os peixes. Só que depois Jesus vai para um canto para orar. Os discípulos vão atravessar o mar, levanta uma grande tempestade. Jesus se revela ali como um Deus que acalma a tempestade. Logo pela manhã a multidão começa a procurar Jesus. E eles começam a ir para todos os cantos. Até que eles encontram Jesus e Jesus começa a indagar aqueles homens. Vocês me procuram não porque vocês viram os sinais. Vocês me procuram não porque vocês viram tudo que eu estou fazendo. Vocês me procuram porque eu tive fome e satisfiz, vocês tiveram fome e eu satisfiz a necessidade de vocês. Então o que vocês querem é pão novamente. Trabalhem pelo que não é perecível, trabalhem pelo que é eterno. Um dia o pai de vocês tiveram fome no deserto e Deus deu o maná. Hoje eu digo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que me experimentar, ele nunca mais vai ter a fome. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. A sede e a fome serão saciadas eternamente. É isso que ele tem para nos oferecer. Não é algo momentâneo, não é algo passageiro, não é algo provisório, é algo eterno. Porque se nós esperamos aquilo que Deus tem apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Imagina, irmão, imagina, minha irmã, uma eternidade aonde a gente sinta essa presença que nós sentimos, aonde a gente sinta essa graça que nós estamos sentindo, aonde essa presença de Deus não vai ser em fases, não, vai ser eternamente. Não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, lá não vai ter enfermidade. Lá Deus erguerá um tabernáculo e Ele será eternamente o nosso Deus. Só que até esse dia chegar, nós como igreja vamos manifestar isso aqui na terra, porque esse é o reino de Deus. O pão estava oferecendo para aqueles homens, sendo oferecido para aqueles homens, e era de graça. Se a gente pegar no Antigo Testamento por diversas vezes, nós vamos ver a manifestação da graça de Deus. Quando Adão e Eva pecam, o que eles mereciam? A morte. O que Deus faz? Sacrifica. Olha o cuidado de Deus. Deus vai lá, sacrifica um animal, tira a sua pele e cobre a vergonha de Adão e Eva. Jonas tem que dar uma sentença para Nínive de destruição, de calamidade. Fica apavorado porque era um lugar muito violento. Resolve ir por outro caminho. É lançado ao mar.
vai para o ventre de um grande peixe. Depois de 3 dias é lançado lá nas águas de Nínive. Ele começa a declarar aquilo que Deus faria. O que a cidade de Nínive faz? Começa a jejuar, começa a orar, se veste de pano de saco, se lança de cinzas. E mais uma vez a graça se manifesta. E depois Jonas vai dizer: é por isso que eu fugi, porque eu sei que tu és bom, eu sei que o Senhor está sempre disposto a perdoar. É a graça se manifestando. Nós vamos ver por diversas vezes a graça se manifestando para Israel. Só que, irmãos, a graça, ela é de graça para nós, mas não foi de graça para Deus. Porque se nós virarmos uma página da Bíblia, a gente vai ler: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, feridos e oprimidos, mas Ele foi transpassado pelas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez questão de cair sobre Ele a iniquidade que era nossa. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e sua linhagem, quem dela cogitou? Portanto, ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa das nossas transgressões ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum saiu de sua boca. Todavia, Deus agradou em moê-lo, fazendo ele enfermar, quando der a ele a alma como oferta sobre os nossos pecados. Para nós foi de graça. Nós não temos mérito nenhum na salvação, porque não vem de nós, vem de Deus. Mas para Ele, o preço foi muito caro. E eu quero te fazer essa pergunta: será que tudo isso que Deus fez por nós não é o suficiente para nós entendermos o seu amor e confiarmos a nossa vida a Ele? Aquele povo queria apenas ser liberto do cativeiro, mas o que Deus tinha era uma proposta muito maior, porque Deus vira para aqueles homens e diz que estava disponível a eles a mesma aliança que Ele fez com Davi. Se a gente ler depois Salmos 89, eu te convido ali na sua casa, você vai perceber que Deus derramou uma graça muito especial sobre Davi. Davi, ele tinha a fidelidade de Deus. A gente vai ver por diversos momentos as promessas sendo liberadas em tempos onde não existia solução nenhuma sobre a vida dele. Davi tinha proteção de Deus. Imagina um menino jovem que pastoreava as ovelhas do seu pai, de repente é perseguido por um grande exército. Saul, seus grandes generais, aquele exército muito numeroso, caçando esse menino dia e noite. Só tem uma explicação para ele sobreviver: porque Deus era com ele. Davi, ele contava com a promessa que da sua descendência nasceria aquele que, assim como o sol, o seu brilho seria eterno. Davi viu alguns filhos, Davi viu alguns netos, mas essa promessa foi se cumprir na vida de Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Mesmo sendo tão poderoso, mesmo sendo tão grande em obras, Deus resolveu nos amar. E resolveu dizer para nós que os caminhos dele é muito maior do que os nossos.
que nós precisamos confiar nele de uma forma tão intensa, porque ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo que aos nossos olhos tudo esteja um caos, a promessa dele vai se tornar real se nós transformarmos a nossa mente. Uma mente renovada vai trazer um espírito renovado. E um espírito renovado atrai a presença de Deus por onde ele vai. Essa é a igreja. Essa é a igreja que pode ser perseguida. Essa é a igreja que podem tentar fazer qualquer coisa contra ela. Ela é inabalável. A perseguição não venceu. O grande Coliseu não venceu. Nero, pegando homens comuns e colocando como cruz nas cidades e acheando fogo. Nada foi capaz de vencer essa informação. Deus te ama e enviou o seu filho para te salvar. Olha que coisa simples. A Bíblia, ontem eu estava ouvindo um podcast e um pastor falando, a Bíblia é um livro muito simples, que se a gente analisar friamente, ele tinha tudo para dar errado, porque assim, diversos autores, cada um falando alguma coisa em um tempo específico. A Bíblia, ela, em toda a história, por diversas vezes tentaram fazer com que ela não fosse lida. Queimaram diversas edições, mataram o povo. Ainda nos dias de hoje, pessoas leem uma página e mesmo assim têm a vida transformada. Mesmo assim, essa graça se manifesta. Mesmo assim, eles entendem que vale a pena morrer por isso aqui. Não é a Bíblia, é o que está contido dentro dela, porque é um grande tesouro que revela a verdade dos céus, porque através dela nós somos atraídos para perto de Deus. Eu queria que você levantasse. Deus tem chamado pessoas inconformadas para viver coisas extraordinárias. Essa canção relata Êxodo 3, quando Moisés está lá no Monte Sinai, cuidando das ovelhas do seu sogro. Se a gente perceber, Moisés estava naquele lugar porque um dia ele fugiu do palácio. E por que Moisés fugiu do palácio? Porque ele viu um hebreu sendo espancado. E ele não se conformou com aquela situação. E ele foi lá e matou aquele soldado. Depois ele teve medo, fugiu. E ele estava ali tendo uma vida normal. Quando de repente ele vê uma sarça que fumega e não se queima, o próprio Deus se manifesta para Moisés. E olha o que Deus fala: eu tenho visto a aflição do meu povo. O que Deus está querendo dizer? Aquilo que foi o motivo de você estar nesse lugar, essa inconformidade do que estavam fazendo com o meu povo, eu também estou vendo. E eu não vou ficar indiferente também. Deus chama pessoas inconformadas. Gideão estava lá malhando trigo no lagar. Todo o povo escondido em cavernas. O povo morrendo de fome. E ele fica inconformado. Mesmo ali sendo lugar de prensar uvas, azeitona, ele começa a se movimentar, a fazer alguma coisa. Deus então se manifesta para Gideão e diz: eu tenho visto a aflição do meu povo. Perceba que pessoas inconformadas, pessoas que olham a injustiça, pessoas que não se conformam com esse tempo, que não se padronizam, que não se amoldam, têm o poder de atrair a presença de Deus. Profeta Joel. Israel vivendo um tempo terrível. Tudo que o povo plantava vinha um gafanhoto. Estava figurando um grande exército que vinha e destruía toda a colheita, matava os animais. E o povo indiferente.
E o povo quieto. Quando de repente aquele homem se levanta e diz: vocês não estão vendo o que está acontecendo? Vocês já viram alguma vez na história acontecer isso? Vocês têm que conversar com seus filhos. Vocês têm que procurar os anciões, porque não é normal. A palavra de Deus então vem para Joel e diz: haverá um tempo que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e filhas profetizarão, os velhos novamente sonharão, e os jovens outra vez viverão. E conformados com a realidade, são atraídos para a presença de Deus e depois são enviados para mudar o mundo. A grande verdade é que, da forma que nós pensamos, a gente consegue ir só até um lugar. Moisés vê a sarça fumegando. Ele resolve ir até ela. Quando de repente Deus diz: ei, tira a sandália, porque a terra que você está pisando é terra santa. Um lugar que ele estava todos os dias. Só que de repente, quando a presença de Deus veio, a santidade também tomou conta daquele lugar. Tempos depois, o povo já liberto do cativeiro do Egito, Deus para Moisés e o povo no mesmo lugar. E Deus diz para Moisés: já fazem 3 meses que eu libertei vocês do jugo de Faraó. Agora eu quero me revelar para o povo. Eu vou fazer deles o reino de sacerdote. Eu vou fazer deles a minha nação, o meu tesouro particular. Só que mande que eles se santifiquem. Faça um círculo no pé do morro. E não deixe que eles transpassem esse círculo. Até ali eles podem ir. Existe um lugar, um limite que nós podemos ir do jeito que nós queremos. A metanoia, a transformação da mente, vai nos permitir ir além. O que Deus deseja é que você vá além. O que Deus deseja é que você experimente esse poder, essa vida, essa verdade, os pensamentos dele, que é muito maior do que os seus pensamentos. Os caminhos dele que são muito maiores que os seus caminhos. Então o que você precisa é aceitar esse convite. É declarar: sim, Jesus, eu quero viver a verdade de verdade. E, irmãos, nós não temos muito tempo, mas eu gostaria de fazer essa oração com você, que nessa noite deseja dizer sim para essa verdade, que nessa noite resolve se despir dos seus argumentos, das suas vontades, dos seus desejos e aceitar esse convite. Eu só queria que você fizesse nós vamos orar daqui mesmo, cada hora. Eu só queria que você fizesse um sinal. Já tem um irmão lá, ó. Acende a nave aí rapidinho. Já tem um irmão lá, ó. Se essa palavra fez sentido para você, eu gostaria, continua com a mão erguida aí, irmão. Eu queria que você também erguesse as suas mãos no lugar que você está. E nós vamos orar lá, amém, o irmão lá. Lá no fundo tem outro irmão. Pai amado, Pai querido, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos porque nessa noite pessoas resolveram dizer sim para essa graça. Essa noite pessoas resolveram entregar tudo ao Senhor e aceitar viver essa metanoia, essa transformação de mente. Que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha jogar tudo aquilo que foi feito no mar do esquecimento, e que nós possamos agora, assim como Israel viveu a liberdade, viver uma liberdade que é proposta nos céus. E escreva o nome dessas pessoas no livro da vida, para que elas tenham a certeza que toda tribulação, que é leve, momentânea e passageira, porque existe algo muito maior sendo preparado para nós. Irmão, vai na paz, que você tenha a melhor semana da sua vida, que os seus celeiros sejam sempre fartos, que o seu comércio prospere, que sua vida seja superabundada pela graça de Deus. Ora em nome de Jesus. E a igreja diz, e a igreja diz, e a igreja diz, aplauda ao Senhor.